Portanto, neste vídeo vamos abordar o motor de física do Unity e vamos implementar uma bola explosiva que vai tirar vida aos NPCs. Vamos ainda implementar uma arma que vai simular um tiro, também para tirar vida aos nossos inimigos, digamos assim. Portanto, em relação ao motor de física, o motor de física é um componente do Unity que é independente do motor de que faz o render das cenas, portanto, a parte visual. Portanto, o motor de física corre paralelamente ao render da parte gráfica e corre a uma velocidade fixa. Portanto, enquanto que a parte visual do Unity corre à melhor velocidade que o nosso PC der, portanto a frame rate máxima, a menos que bloqueemos as frame rates. O motor de física não, o motor de física corre a uma velocidade fixa. Portanto, se vocês forem aqui ao menu Edit Project Settings, neste separador time, vocês podem ver a velocidade a que corre o motor de física. Portanto, este parâmetro Fix Time Step define de quanto em quantos segundos, neste caso não são segundos, porque é um valor decimal, o motor de física vai executar os seus cálculos e a função Fixed Update será executada. Portanto, nós quando fizemos o nosso código, por exemplo aqui o tirar vida, esta função update é executada uma vez por cada frame que é desenhada. Portanto, se o meu computador tiver desenhado 200 frames por segundo, é executado 200 vezes. Mas se eu fizer a função Fixed Update, esta é executada para cada cálculo que o motor de física vai executar. Portanto, à velocidade daquele parâmetro que vocês viram ali há bocadinho. Nós devemos usar esta função sempre que manipularmos componentes de física ou game objects que tenham um componente de física associado. Portanto, quando nós fazemos o que já fizemos, por exemplo, com o player, em que adicionamos um rigid body, ou com esta pedra que nós fizemos na última sessão, também adicionamos aqui o rigid body. Na prática, o que nós estamos a dizer ao Unity, este objeto aqui deve respeitar as leis da física, e então nós, ao adicionarmos o componente rigid body, o motor de física do Unity passa a interagir com o objeto, passa a executar cálculos sobre o objeto e a movê-lo sem ser preciso o nosso código para o mover. Na prática é isso que nós estamos a dizer. E assim o motor de física vai interagir com aquele objeto e vai controlá-lo. No entanto, nós podemos fazer como fizemos aqui no player, em que colocamos o rigid body, mas ativamos esta opção do Is Kinematic. Ao fazermos isto, nós estamos a dizer ao motor de física que nós queremos que o motor de física tenha atenção que existe este objeto, portanto que vai colidir com outros objetos no mundo, mas que a reação a essas colisões, o comportamento dele será controlado pelo nosso código. Portanto, não será o motor de física a controlá-lo, será o nosso código. Então, e para que é que serve ter um rigid body neste tipo de objetos? Serve basicamente para detectar colisões. Portanto, quando nós... Eu vou tirar daqui esta pedra. Não, vou deixá-la cá estar. Quando nós, na última ação, fizemos este script tira-vida, eu meti aqui esta função um bocadinho sem explicar, a função onTriggerEnter. Portanto, esta função onTriggerEnter faz parte de um conjunto de funções que é onTriggerEnter, onTriggerExit, onTriggerStay, e depois existem iguais, que é onCollisionEnter, onCollisionExit, e agora para ficarem pela mesma, e onCollisionStay. Portanto, estas funções são eventos na prática, são funções que vão ser executadas pelo motor de física quando ele detecta colisões. Portanto, quando ele detectar uma colisão, ele vai chamar estas funções. Quando inicia a colisão, ou chamem esta ou chamem esta. Quando a colisão termina, chamem esta
ou esta, caso elas existam, e enquanto a colisão estiver a ocorrer, chamem esta ou chama esta. Portanto, o collision stay. Qual é a diferença entre ser on trigger e on collision? Basicamente, para serem detectadas colisões, os dois objetos que colidem têm que ter colliders e pelo menos um deles tem que ter um rigid body. Portanto, por exemplo, entre esta pedra e o nosso player, para ser detectadas colisões entre os dois têm que ter colliders. Neste caso, a pedra tem este sphere collider, o player até tem dois, porque tem o capsule collider e tem o character controller, que também é um collider, mas é um collider especial. E também tem o rigid body. Além disso, portanto, tem que haver um rigid body entre os dois. Os dois têm que ter colliders, mas tem que haver um rigid body entre os dois. A questão é de chamar as versões on trigger ou on collision tem a ver com o estado do rigid body. Portanto, se nós do capsule collider, se nós ativarmos esse trigger nos colliders, ele vai chamar as funções on trigger. Se não ativarmos, ele vai chamar as funções on collision. E não interessa se a função que está on trigger está no objeto que tem o trigger. Portanto, eu não preciso de ter a função on trigger no objeto que está como trigger. Basta que um deles esteja como trigger para ele chamar a função. Então nós agora podemos, aqui na nossa pedra, adicionar o script tira-vida. Aliás, eu já o adicionei aqui, desculpem lá, deixem-me remover, que não vale a pena ter os dois. Vou fazer aqui o apply all. E agora aqui no tira-vida, o que é que eu posso fazer? Portanto, eu vou querer tirar vida ao player, não é? Ou aos NPCs. Eu não vou precisar desta do fix update, eu vou apagá-lo. E vou querer tirar a vida quando ocorre a colisão, portanto, on trigger enter ou no on collision enter. Mas também posso querer tirar a vida enquanto estiver em contacto com a pedra. O que me permitirá, por exemplo, fazer uma armadilha qualquer em que o player vai perdendo vida enquanto estiver em contacto com aquela armadilha. Portanto, este código funcionará independentemente de ser uma pedra ou de ser outra coisa qualquer. Em princípio, eu não vou precisar do on trigger exit, portanto, eu vou apagar a função. E também não vou precisar do on collision exit, portanto, vou também tirar esta função. Agora, como eu vou querer executar este código nestas funções todas, portanto, para caso ocorra uma colisão com um trigger ou sem um trigger, ou a colisão esteja a ocorrer, eu vou criar uma função com este código. Portanto, eu vou criar aqui uma função executa colisão, e vou pôr este código cá dentro. Onde é que ela ficou? Está aqui. Pronto, e agora esta função precisa deste other. Eu vou definir este other como um GameObject. Porquê é que eu defini como um GameObject? Porque se vocês repararem as funções, se forem trigger recebem um collider, mas se forem collision recebem um objeto diferente, um objeto de collision. Mas tanto um como o outro têm um GameObject. Então eu aqui dentro posso executar aquela função, executa colisão, other GameObject. Portanto, na prática, o que eu vou fazer é passar o GameObject que colidiu para dentro da função executa colisão e não me interessa se a colisão é com um trigger ou se a colisão é sem trigger. Então vamos agora acabar aqui o nosso código. Portanto, este parâmetro aqui, collision, é que vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar para passar o GameObject para a função executa colisão. Agora, se nós mantivéssemos o nosso código assim, o player morria quase instantaneamente quando colidisse contra o objeto. Porque enquanto ele estivesse a colidir íamos estar a executar esta função e íamos estar sempre a tirar a vida. Então normalmente o que eu costumo fazer é definir um intervalo para tirar a vida em segundos. Portanto, um intervalo de tempo, por exemplo, 2 segundos. E depois preciso de outra variável para ir contando o intervalo de tempo atual que passou.
Portanto, quando eu tirar a vida, vou começar a contar esse tempo nesta variável aqui. Então, aqui dentro deste if, temos que pôr estas chavetas aqui, porque vamos então começar aqui a contar o tempo. Portanto, o intervalo atual começa a contar e nós descontamos o tempo na função update. Portanto, aqui em baixo, na função update, vamos descontar se o intervalo atual é maior que 0. Nós descontamos o intervalo atual menos igual a time.delta time. Portanto, usamos o delta time porque é aquele parâmetro que nos dá quanto tempo passou para renderizar a última frame. E agora aqui nós pomos um if. Se o intervalo atual for maior que 0, quer dizer que ainda não podemos tirar a vida porque ainda não passou, ainda não esgotámos o tempo do intervalo. Portanto, e acho que assim nós temos preparado o nosso código. Já agora só mais um pormenor que podemos acrescentar aqui, que é se nós queremos que o objeto desapareça quando ele tira vida. Portanto, se nós quisermos que ele desapareça quando tira vida, eu costumo também fazer isto assim. Crio aqui mais um campo, neste caso o tipo bool, destrói com colisão, por exemplo. Ponho igual a falso. Se vocês quiserem, depois podem pôr isto como outro valor. Nós depois vamos mudar aqui no inspector. E aqui, portanto, quando eu tirar a vida, se destrói com colisão, eu vou chamar a função destroy para destruir este objeto. Portanto, não vou destruir o objeto que tive a tirar a vida, mas vou destruir a própria armadilha, ou a bala, ou a pedra, ou seja lá o que for. Portanto, vocês podem ver aqui o destrói com colisão assim. Eu agora vou deixar estar ali a pedra, ela vai cair, portanto ela não vai desaparecer. Se eu colidir com ela, já agora deixem-me só clicar aqui no player para ver se eu perco vida. Portanto, eu tenho a vida a 100. Se eu colidir com ela, perdi vida, passou para 90, estão a ver, e ela desapareceu porque aquela pedra estava para destruir com vida. Para testar aqui com outras pedras, já agora eu vou apagar esta pedra daqui e vou ao prefab da pedra. Portanto, se vocês quiserem que a pedra desapareça quando tirar a vida, é aqui que vocês têm que clicar. Mas para ser mais fácil para testarmos isto, eu aqui no player vou alterar o valor que está aqui no atirar. Aliás, já alterei, já que está 10 segundos. Portanto, a cada pedra que eu atirar vai ter um tempo de vida de 10 segundos. Para eu poder testar mais facilmente se o player está a perder vida ou não. Deixem-me só clicar aqui no player para eu ver aqui o componente de vida. E agora vou tirar aqui umas pedras para ver se eu perco vida quando bato contra elas. Esta não está ali. Não sei se vocês estão a ver, às vezes as pedras estão a entrar ali dentro da casa. Isto quer dizer que nós temos que melhorar a detecção de colisões entre as pedras. Onde eu estou a perder vida, sempre que eu bato aqui na pedra, eu perco 10. Mas o que eu estava a dizer, as pedras estão a entrar dentro da casa, isto é sinal de que temos que alterar aqui o comportamento do rigid body. Então, vocês aqui no rigid body têm este parâmetro que é a detecção de colisões. Discreto quer dizer que ele vai detectar a colisão no ponto em que o objeto está, mas não detecta a colisão entre dois pontos. E então, para vocês melhorarem aqui a detecção das colisões, especialmente para objetos mais pequenos e que sejam muito rápidos, vocês podem mudar para Continuous Dynamic, por exemplo, ou em último caso, o último parâmetro que é o especulativo. Mas eu vou deixar com Continuous Dynamic e experimentar para ver se as pedras já não entram dentro da casa. Podem ver que elas agora já não entram dentro da casa. Portanto, isto às vezes acontece com objetos que sejam muito rápidos. Em último caso, vocês podem ter até que mudar aquele parâmetro do time step para melhorar as colisões. Pronto, eu vou voltar aqui ao player e vou pôr outra vez aqui o 3 segundos, que acho que era o que nós tínhamos aqui no player.
Pronto, já vimos então aqui como funciona o motor de física. Portanto, para as colisões funcionarem corretamente, temos que ter dois objetos que têm colliders e tem que existir sempre um rigid body entre eles. Agora, eu queria fazer outra arma em que o nosso player ia atirar não pedras, mas granadas ou pedras explosivas ou qualquer coisa assim que vocês queiram chamar. Para isso, eu vou criar aqui outra esfera. Vou fazer o reset da esfera para ela ir. Vou mudar o nome. Vou chamar bomba. Vou fazer duplo clique. Aliás, não, vou criar já o prefab desta esfera. Portanto, vou arrastar aqui para os prefabs. Vou apagá-la do cenário, porque eu não preciso dela no cenário, e agora vou editar aqui diretamente no prefab. A primeira coisa que eu quero é mudar-lhe o tamanho dela, porque eu não preciso dela assim tão grande. Vou também pôr 0.3 como está a nossa pedra. E vou-lhe mudar o material, portanto vou-lhe pôr um material assim vermelho, para indicar que ela é uma bomba. E já agora vou-lhe fazer outra coisa, que nós ainda não falámos de luz, mas eu vou-lhe adicionar uma luz. Vou-lhe adicionar uma spot point, um point que acho que esta é capaz de fazer um efeito engraçado. Nós depois já vamos ver como é que fica o efeito no mundo quando atiramos a pedra, mas eu adicionei-lhe aqui uma point line. Portanto, eu adicionei-lhe uma point line porque é uma luz que espalha a luz em todas as direções. Pronto, agora vou adicionar-lhe o rigid body, porque eu quero que ela tenha um comportamento que respeite às regras da física. Vou mudar já aqui a detecção das colisões para Continuous Dynamic e vou-lhe adicionar um script. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, bomba explosiva. Este script, o que é que vai fazer? Bomba explosiva está aqui. Portanto, qual é a responsabilidade deste script? Portanto, o que nós queremos é, quando a bomba explodir, que tire vida a todos os game objects que estejam num determinado raio de ação, de distância da bomba. E então, e além disso, se tiver um rigid body, nós queremos aplicar-lhe um efeito, adicionar uma força que faz com que, como se uma bomba explodisse, uma força em que atira as coisas pelo ar. E então nós vamos precisar definir aqui algumas variáveis, nomeadamente o raio de ação da explosão. O raio da explosão eu vou pôr inicialmente com 10 metros, mas depois vocês podem pôr outro valor. Aliás, nós vamos depois ajustar em função da distância que vocês quiserem que ela funcione. A força da explosão. É importante para nós atirarmos os objetos pelo ar. Eu também vou pôr aqui um 10, mas depois vamos aumentar também isto. E o dano que a explosão vai dar. Portanto, quando o objeto for atingido pela explosão, se tiver o componente de vida, é a vida que ele vai perder. Além disso, vai ficar aqui algumas coisas por fazer. Eu vou deixar aqui um comentário para me lembrar disto. O efeito da explosão, nós depois vamos falar mais à frente noutra sessão dos efeitos de partículas. O efeito da explosão, o som da explosão também, que nós vamos precisar para fazer o som de uma explosão. Pronto. A função que vai fazer a explosão propriamente dita, eu vou criá-la aqui como public void explode. Portanto, esta é a função que vai ter o código para a explosão. No entanto, eu não quero que a explosão ocorra logo quando a bomba é atirada para o mundo, porque senão ela ia explodir em cima do player. E então eu vou definir um intervalo, mais um intervalo, um intervalo para explodir. Intervalo, explode. Eu vou pôr, por exemplo, 2 segundos. Depois, se quisermos, podemos alterar, como é óbvio. E isto quer dizer que eu vou chamar aquela função explode não logo quando o objeto é instanciado, mas passado aqueles 2 segundos. E no Unity nós temos aqui uma função que é a função invoke, em que nós podemos escrever, entre aspas, como uma string,
o nome da função que queremos executar e o tempo, o delay, digamos assim, para executar aquela função. Portanto, eu vou definir aqui um delay em função desta variável para chamar a função que vai fazer a explosão propriamente dita. Então, o que é que eu preciso para fazer a explosão? Primeiro preciso da posição. Eu vou usar a posição da própria bomba, portanto vou usar o transform position, este código vai estar na bomba. E depois eu vou precisar de saber quais foram os objetos que estavam dentro do raio da ação. Esses objetos, para serem afetados pela explosão, todos têm que ter um collider. E então eu vou criar aqui um vetor de colliders e vou usar uma função que está na classe Physics. A classe Physics tem todas as funções que nós podemos utilizar para detectar colisões e outras coisas, portanto tudo tem a ver com o método de física. E eu vou usar a função overlap sphere, ou seja, eu quero todos os objetos que ficam dentro do raio da ação da explosão, como a explosão fosse uma esfera. E então eu preciso de indicar o centro da explosão, que é aquela variável explosão, e preciso indicar o raio da ação, que aqui o autocomplete acha que é o intervalo explode, mas não é, é o raio da explosão. Portanto, esta função basicamente o que vai fazer é devolve-me um vetor que vai ficar aqui com todos os objetos que estão dentro desse raio de ação. E eu agora vou fazer um ciclo que vai percorrer esses objetos todos. Portanto, vai percorrer os colliders e vamos, sobre esses colliders, fazer duas coisas. Primeiro, ver se eles tiverem um rigid body, porque se eles tiverem um rigid body nós vamos atirá-los pelo ar, e depois, se tiverem o componente de vida, nós vamos lhe tirar a vida. Como o player tem, como há bocadinho já tinha dito, dois colliders, tem o character collider e tem o capsule collider, nós queremos evitar que o player seja afetado duas vezes pela explosão. E então, se este objeto for um character collider, nós vamos ignorá-lo. Portanto, vamos fazer o contínuo para não fazermos nada, porque senão corríamos o risco íamos afetar o player duas vezes e ele ia perder vida duas vezes. E então, a primeira coisa que vamos ver é se ele tem um rigid body, e para isso vamos ao objeto, usamos a função getComponent para ir buscar o rigid body. E agora, se o rigid body não for nulo, ou seja, se ele tiver um rigid body, o que nós vamos fazer é tirar pelo ar este objeto. Para isso usamos a função addExplosionForce. Esta função precisa da força da explosão, que é aquela variável que nós definimos lá em cima. Precisa da posição da explosão, é a outra variável que nós definimos ali. Precisa do raio da ação da explosão, que é a outra variável. E precisa que é um modificador upwards, é um modificador que vai projetar, digamos assim, o objeto com mais força para cima. Se vocês não quiserem que a força seja diferente, vocês põem 1, mas eu normalmente ponho 3 como modificador para atirar os objetos para cima, para o ar. Portanto, esta era a primeira parte que eu vos tinha dito, que é se tivermos um rigid body, vamos atirá-lo pelo ar. Segunda parte, vamos ver se existe o componente vida no mesmo GameObject. Portanto, se o GameObject tiver o componente vida, que é para nós tirarmos vida. Portanto, se vida for diferente de nulo, o que nós vamos fazer é chamar a função tira vida e vamos lhe passar o dano da explosão. Pronto. O resto que fica aqui a faltar a fazer é, se nós tivéssemos um efeito, quando nós tivermos um efeito de partículas para a explosão, vamos executá-lo aqui, e quando tivermos um som também vamos executá-lo aqui. Nós depois vamos voltar aqui a esta parte e vamos alterá-lo. Agora, depois de nós afetarmos todos os objetos, portanto, depois da explosão ocorrer, depois de afetarmos todos os objetos que estão nesta área, vamos querer que a bomba não exploda outra vez. E então eu vou destruir a bomba aqui. Ok? Vamos então testar a ver se funciona. Portanto, o Unity vai
Ver se eu não tenho erros. Vou voltar à minha cena. Já agora vou pôr o script dentro da pasta dos scripts. E lá, por exemplo, o Visual Studio quando eu faço isso. E agora, para eu usar a bomba, basicamente o que eu tenho que fazer é aqui no player, eu tenho este atirar, que é o que atira pedras. Eu vou pôr atirar pedra, vou-lhe mudar aqui o nome. E agora vou adicionar, aliás, até posso duplicar este. Isto passa a ser o atirar bomba. E vou colocar agora o meu prefab da bomba ali. Melhor dizendo, ali. Não na transform. Pronto. Vamos experimentar a ver o que é que acontece. Só que eu tenho um problema, é que se eu agora tenho os dois ativos, vou tirar as pedras e as bombas. Então vou desativar o atirar pedra e vai ficar só o atirar bomba, porque senão ia atirar duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, aí vai ela, estão a ver a luz e ela explode ali ao fundo. Para vermos o efeito da explosão, eu vou adicionar aqui um cubo, aqui à minha frente. Portanto, anda para aqui. Ok, vou adicionar um rigid body a este cubo. E quando a explosão ocorrer ali ao lado do cubo, eu vou ver o cubo aí pelo ar. Dá-me a impressão que a força da explosão ainda está muito fraquinho, portanto eu vou aqui à minha bomba e vou aumentar aqui a força da explosão para um valor bem maior. Deixa-me ver onde é que ela está. O raio, já agora também podemos aumentar aqui o raio para 15 metros, força da explosão eu vou pôr 500. Ok, vamos rodar ali para um lado. Esta é ela. As explosões são sempre divertidas, como vocês podem ver. Aquele cubo manda uns saltos com a força da explosão. Pronto. Já dá para vocês verem aqui o efeito do método físico a funcionar. Próxima coisa que vamos fazer no vídeo a seguir, eu vou parar este vídeo, é fazer um script para gerir as nossas armas, porque agora começamos a ter várias armas, precisamos de um script para gerir qual é a arma que estamos a usar, e vamos fazer o uso de uma função que é a função raycast para simular uma pistola.